trazer uma meditação na noite de hoje, tendo em vista o dia especial que nós estamos passando, né? Hoje as pessoas comemoram, né, o Dia Internacional da Mulher, e eu pensei numa meditação para trazer para a vida das nossas irmãs, né? Mas também que vai abençoar a vida de todos nós, também dos homens da nossa igreja. Eu gosto muito interessante a Bíblia, porque a Bíblia já é um livro tão milenar, e ela já sofreu ataques de diversas pessoas, a sua credibilidade já foi colocada em xeque por diversas vezes, mas esse livro continua sendo a palavra de Deus até hoje. Ele não caiu. Deus é fiel e preservou a sua palavra. E o mais interessante é que a época em que a Bíblia foi escrita, principalmente o Novo Testamento, a opinião das mulheres não era considerada como uma opinião válida. Mas a Bíblia, vejam só, a Bíblia sempre colocou a opinião das mulheres. Jesus sempre andou e foi sustentado por mulheres. Isso para mostrar o quão Deus valoriza e considera a vida das nossas irmãs. E hoje eu não vou falar de um texto específico, mas eu gostaria de meditar hoje na vida de uma personagem bíblica muito importante, uma personagem que nós vamos retirar muitos ensinamentos para a nossa fé e para nós vermos o quanto Deus, mesmo numa época em que a opinião das mulheres não era valorizada, Ele usou mulheres de Deus para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu plano. A mulher que eu quero falar na noite de hoje é a Maria, a mãe do nosso Senhor. Para que nós entendamos bem o significado da vida desta mulher e o quanto essa vida impactou e impacta nós até hoje, eu vou precisar falar um pouco do contexto da época, para que os irmãos entendam, as irmãs entendam essa questão da não valorização da mulher na época que Jesus aqui andou. E isso, meus irmãos, passa pela seguinte pergunta: como era a vida da mulher no século I? E aí, infelizmente, nós temos que lembrar que a vida nessa época era difícil para todos, mas principalmente para as mulheres. As mulheres, elas não eram valorizadas pela sociedade pagã que existia no mundo naquela época. A mulher era relevada apenas a um papel de procriação. A mulher não era valorizada. O testemunho de uma mulher perante um juiz não tinha validade. Muitas vezes, os bebês que nasciam na sociedade pagã e eram meninas, eram jogadas fora, porque elas não eram valorizadas. Então, a vida da mulher no século I era muito difícil, mais difícil que a do homem. E nós às vezes pensamos que, mas era uma sociedade pagã. Talvez numa sociedade mais como do povo de Deus, né, uma sociedade judaica, as coisas eram diferentes. Sim, eram um pouco diferentes, mas mesmo assim, o papel da mulher era
relevado apenas na esfera da casa. A mulher também não tinha uma valorização na arena pública. Mas as coisas começam a mudar com a pessoa de Jesus. Jesus foi aquele que resgatou a dignidade do ser humano, mas resgatou também a dignidade da mulher, a importância da mulher. Muitas mulheres muitas mulheres sustentaram o ministério de Jesus. E Jesus era se não o único rabi, o único mestre que tinha entre os seus discípulos mulheres. Não era comum que mulheres estivessem aos pés dos mestres da lei aprendendo a Bíblia. Mas com Jesus não era assim. Jesus tinha muitas mulheres e ensinava para as mulheres. Ele tinha muitas mulheres como discípulos e ensinava elas. Então, e o mais interessante é que a primeira discípula de Jesus foi a sua mãe. Jesus foi aquele que primeiro ensinou a Maria. E a vida de Maria também não foi uma vida fácil, por diversas razões. Se nós temos todo esse contexto do século I, podemos acrescentar na vida de Maria a própria situação em que ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. E vendo e analisando a vida de Maria, eu tirei 4 ensinamentos que nós podemos tirar e aprender com ela. 4 coisas que Maria nos ensina através do seu testemunho, através da sua fé. O primeiro deles, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler 4 textos desse evangelista que retratam e falam sobre o quão Maria foi usada por Deus para nos abençoar hoje. O primeiro texto está lá no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 38. Então, diz assim o texto: no 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Vejam só como esse acontecimento muda a vida de Maria para sempre. O primeiro ponto que nós podemos retirar aqui é que nós podemos tirar de ensinamento da fé de Maria, esse exemplo para nós, é que ela tinha uma fé grande em Deus e uma submissão à sua vontade. Perceba que o contexto em que este momento se dá é num momento em que Maria está sozinha.
E naquela época, um homem falar com uma mulher era visto como algo inapropriado. Por isso que nenhum homem conversava com mulher. As mulheres não eram ouvidas. As mulheres não falavam com ninguém, a não ser com seus pais, ou seus irmãos, ou seus maridos, mas no contexto da sua casa. E aí este homem, aparece diante de Maria e faz uma saudação. E Maria percebe naquele momento que ele é um anjo. E a primeira reação de Maria é ficar temerosa. Ela não sabe as razões, não sabe o que está acontecendo. Mas o anjo fala: não tenha medo, Maria, porque você encontrou o favor diante de Deus. E aí a grande notícia é dada a esta jovem. E aqui é interessante que o anjo fala que ela vai ficar grávida. E na nossa cabeça de cidadãos do Ocidente, do século 21, nós tendemos a enxergar Maria como uma mulher de seus 20 e poucos anos, madura, já pronta para casar, quando na verdade as meninas daquela época já noivavam nos seus 12, 13 anos. Então é bem provável que a idade de Maria, nesse diálogo com o anjo, é de uma adolescente, entre 12 e 15 anos de idade. Essa adolescente, ela está também num contexto ali de uma religiosidade judaica, onde ela não pode aprender a palavra de Deus, ela não pode conhecer aquilo que Deus deixou legado. Apenas os rapazes, os meninos iam para as escolas, nas sinagogas. Mas mesmo nesse contexto onde um anjo aparece diante dela e fala que ela vai ficar grávida, ela é uma adolescente entre 12 e 15 anos, ela não tem uma instrução tão grande como os rapazes da sua vila. Ela apresenta uma dúvida que é muito legítima para o anjo. Ela fala: mas como isso vai acontecer? Eu sou virgem, eu nunca tive relacionamento com homem nenhum, eu fui prometida em casamento para um homem, mas nós ainda não consumamos o casamento, nós ainda estamos tendo as tratativas. Como isso vai acontecer? E aqui, meus irmãos, a dúvida de Maria, ela é levada em consideração pelo anjo. Um ensinamento que nós podemos tirar é que Deus, Ele não reprova as nossas dúvidas. Deus quer ouvir as nossas dúvidas, mas desde que nós estejamos dispostos a buscar nele a resposta, a buscar na palavra dele a resposta para essas dúvidas. Quantas dúvidas nós não temos nos dias de hoje? Maria, por exemplo, tinha a dúvida: como irá nascer uma criança sem a necessidade de um pai humano? Você, minha irmã, que está aí assistindo, pode ter a seguinte dúvida: meu marido, meu esposo está sem trabalho, como nós vamos ter sustento? Eu não tenho trabalho, onde vou encontrar sustento para a minha família? Os meus filhos estão longe do Senhor, o que eu vou fazer? A minha família está sofrendo ataques, qual deve ser a minha atitude? E essas são dúvidas legítimas que Deus quer ouvir de você. Deus não quer que você não tenha dúvidas, mas que você busque nele a resposta. E foi isso que Maria fez. Maria buscou a resposta no anjo, pediu para o anjo dar maiores explicações. E aqui o interessante é que o anjo dá uma resposta para ela. Ele diz que o Espírito Santo
virá sobre ela. O poder de Deus irá agir na vida dela para conceber um filho. Então, a resposta do anjo é: Maria, Deus vai realizar um milagre. O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. E isso está dentro dos planos de Deus. Ele diz, inclusive, que a prima dela, que era estéril, já estava grávida do 6º mês. Então, a resposta do anjo, a resposta de Deus para Maria é: se você tem dúvidas como isso vai acontecer, essas dúvidas são legítimas, mas o meu poder é que vai transformar essa aparente impossibilidade em possibilidade. Porque não existe nada longe do poder de Deus. E o mais interessante, meus irmãos, é a resposta de Maria. No versículo 38, Maria, ela entendeu a resposta do anjo. Ela creu na resposta do anjo. Ela creu que Deus poderia fazer um milagre. Veja a fé dessa adolescente, dessa moça que está começando a vida. Ela conhece o Deus que agiu no passado, o Deus que agiu na vida do seu povo, e sabe que esse Deus, ele tem poder para fazer coisas impossíveis na vida dela. Ela creu que Deus pode agir na vida dela, e se submeteu aos planos de Deus, submeteu àquilo que Deus estabeleceu para a vida dela, porque ela diz: sou a serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o mais bonito que eu vejo na atitude de Maria é que ela toma essa atitude mesmo sabendo das coisas adversas e negativas que viriam, porque ela sabia que haveriam falatórios, por exemplo. Como que uma moça que nunca teve relações com ninguém aparece grávida de repente? Ela enfrentou a incompreensão das pessoas, inclusive do próprio marido, porque o texto vai dizer mais tarde que José, sendo um homem justo, planejava deixar Maria de maneira secreta, mas planejava deixá-la. Mesmo sofrendo a incompreensão das pessoas, dos familiares, do seu próprio marido, Maria se submeteu aos planos de Deus, à vontade de Deus. Maria enfrentou também diversas situações. Por exemplo, ela não nasceu na sua casa entre os seus familiares, a criança. Ela não teve a criança, na sua casa, com a sua mãe, com seus pais. Não. Ela deu à luz a Jesus longe de casa, numa cidade estranha para ela, sem conforto, num lugar no meio dos animais, sem higiene. Então vejam só que Maria sofreu tudo isso por ter se submetido à vontade de Deus, mas ela não fugiu dos planos de Deus para ela. Então, o primeiro ponto que nós podemos tirar de ensinamento para nós de Maria é a sua fé em Deus e a submissão à sua vontade. O segundo ponto que nós podemos tirar da vida de Maria é o louvor a Deus através das Escrituras. Maria, apesar de não ter participado do ensinamento que as crianças, os meninos recebiam, ela tinha entendimento das Escrituras.
Veja comigo, no mesmo texto aí, né, de Lucas 1, dos versículos 46 a 55. Tá? Este texto que nós vamos ler é conhecido como o Cântico de Louvor de Maria, Magnificat. Inclusive, esse cântico, ele foi imortalizado na composição de Mozart ou Beethoven, não me lembro agora, que nós inclusive replicamos no nosso cantor cristão, né, essa melodia, esse louvor que Maria entoou. E quando nós lemos o texto que fala sobre esse louvor que Maria faz ao nosso Deus, esse cântico, meus irmãos, ele é lindo demais. Ele apresenta um exemplo e um modelo para nós de louvor que devemos fazer ao nosso Deus. Ele apresenta, por exemplo, um novo paradigma de louvores a Deus, porque como nós estamos estudando, né, na nossa escola bíblica, o livro de Número, Levítico e Deuteronômio, a maneira de se adorar a Deus na época de Jesus era no templo, somente no templo, e os louvores eram conduzidos no templo apenas por homens. As mulheres não tinham possibilidade de adentrar até mais próximo do altar, e elas não poderiam conduzir louvores. Mas aqui Maria, que está na sua casa, junto com a sua prima, ela apresenta e entoa um louvor do seu coração. E esse louvor, ele é um louvor embasado nas Escrituras, na Palavra de Deus, porque ele apresenta a promessa de Abraão sendo cumprida. Ela apresenta palavras dos Salmos, mas principalmente ela apresenta a oração de Ana. Lá em 1 Samuel 2, de 1 a 10, se você quiser depois ler na sua casa, nós temos a oração de Ana, apresentando o pedido que Ana fez pela vinda de um filho, que era Samuel. Ela faz essa oração após a chegada de Samuel. E aí Maria, ela faz esse louvor a Deus, pegando por base todos esses ecos do Antigo Testamento, das Escrituras judaicas, e apresenta esse louvor que nós vamos ler agora. Então, Lucas 1, 46 a 55. Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou sua humilde serva. E de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo, e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Então, vejam só o quão lindo é esse louvor que Maria faz ao nosso Deus. Ela lembra da salvação, de como Deus é o nosso Salvador, de como Ele está sempre atento àqueles que sofrem, àqueles que são humildes.
Deus demonstra misericórdia às pessoas, de geração após geração. E também Deus faz coisas maravilhosas, poderosas, àqueles que confiam nele. Então vejam que esse cântico é um cântico maravilhoso de nós entoarmos. Mas ele mostra, meus irmãos, também a necessidade que nós temos de conhecer a palavra de Deus. E aqui nós precisamos muitas vezes fazer esforço para lermos a Bíblia. Porque o tempo que nós vivemos apresenta opções de entretenimento a todos os momentos. Nós temos o celular, nós temos a televisão, nós temos as demandas da nossa casa, as demandas do trabalho, e muitas vezes isso vai tomando nosso tempo. Quando nós vamos ver, já estamos no final de semana e não abrimos a Bíblia durante a semana inteira. Nós precisamos da palavra de Deus. Esta palavra, ela é viva e eficaz e tem serventia para todas as questões da nossa vida. Mas nós precisamos ler. Ele é o nosso sustento espiritual. Existem demandas que somente serão satisfeitas quando nós lemos a palavra de Deus. Precisamos ler, precisamos buscar, precisamos cavar os significados, buscar entender tudo o que o texto está nos falando. E muitas vezes o texto bíblico vai ajudar a nós expressarmos a nossa voz. Não sei se isso já aconteceu com você, mas quantas vezes você está passando por uma situação, mas você não sabe nem como expressar isso diante de Deus, diante dos amigos. Já aconteceu isso com você? Olha, está acontecendo tanta coisa na minha vida que eu não sei nem como explicar para você. Comigo já aconteceu. Mas na palavra de Deus, nós conseguimos encontrar, às vezes, meus irmãos, até mesmo como falar diante de Deus, como levar diante dele a nossa angústia. O livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Jó, traz tantas coisas maravilhosas, que às vezes nos ajudam até mesmo a falar diante de Deus. A Bíblia, ela é um livro maravilhoso, porque ele é a palavra de Deus. Ele é um livro vivo, mas nós só vamos conseguir isso se lermos. O terceiro ponto, que nós podemos tirar da vida de Maria, de ensinamento, é que ela é sobre ponderar e refletir nas coisas de Deus. E aqui, eu vou pedir para os irmãos abrirem lá em Lucas 2, o capítulo seguinte, do versículo 15 ao versículo 20. Diz assim: quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Então, vejam esse texto. Maria já tinha tido Jesus, e aí aparecem esses pastores trazendo essas informações de anjos que apareceram, louvando a Deus, falando paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem, glória a Deus nas maiores alturas.
E aí Maria, o texto diz, guarda essas coisas no coração e reflete. Olha só que interessante. Nós vivemos momentos onde a todo instante nós somos cobrados a respeito de opinião, né? Qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua opinião sobre aquilo? Você já pensou sobre aquela outra coisa? Me diga a sua opinião. Parece que nós somos cobrados para ter opinião sobre tudo. Agora, Maria, ela guardava para ela suas opiniões, né? O texto diz que ela guardava no coração. E aqui, o que eu entendo dessa expressão é que Maria, ela apresentava ponderação e equilíbrio. Ela não se apressava a emitir opiniões sobre as coisas. Principalmente aqui, né, no texto, sobre o que estava acontecendo. Ela guardava aquilo no seu coração. E o interessante é que ela estava guardando isso no coração em consonância com a palavra de Deus que foi dita para ela lá no início pelo anjo. Ou seja, Maria estava guardando no coração a promessa de Deus a respeito do filho que viria e todas aquelas coisas maravilhosas que foram ditas a respeito de Jesus, né? Mas ela estava guardando no coração também todos os demais acontecimentos. E o texto diz que ela também estava refletindo. Ou seja, a minha compreensão aqui Maria estava tentando entender como todos esses acontecimentos se encaixavam dentro dos propósitos do plano de Deus. Ao invés de já emitir opiniões sobre o que estava acontecendo, ela ponderava e observava tudo o que estava acontecendo. Peraí, como isso se encaixa dentro da promessa daquela palavra que o anjo deu para mim? Como isso mostra o agir de Deus na minha vida e na vida desse menino, que está sob a minha responsabilidade? O interessante, meus irmãos, é que Maria recebeu apenas aquela instrução do anjo. O texto não fala para nós de nenhuma outra visita que ela recebeu de um outro anjo. Ou seja, ela recebeu aquela instrução e era só o que ela tinha para o resto da vida dela. Muitas vezes nós queremos e ficamos buscando instruções de Deus para todos os passos que nós queremos dar na nossa vida. Será que eu devo aceitar esse emprego ou não? Será que eu devo fazer isso ou fazer aquilo? Qual que é a vontade de Deus? E parece que aí nós ficamos atrás de pessoas para nos revelar a vontade de Deus para nós. E nós nos esquecemos que a instrução de Deus está na palavra dEle. Você precisa buscar na palavra dEle a instrução de Deus. Você quer saber o que Deus quer para a sua vida? Busque na palavra dEle. Leia esse livro. Aqui você vai encontrar instruções para diversas áreas da sua vida. Maria só tinha essa instrução do anjo e as escrituras do Antigo Testamento. Mas mesmo assim, ela ponderava e refletia para compreender melhor este plano de Deus sobre a sua vida. Isso revela que Maria era uma mulher sábia, porque ela refletia e ponderava, meditava na palavra que Deus trouxe para ela, né, e no texto das Escrituras.
E aqui está a fonte da sabedoria de Maria. Ela buscava ponderação e reflexão sobre o que Deus falou para ela e como os acontecimentos que se deram na sua vida contribuíam ou contribuiriam para o cumprimento da promessa de Deus. Por fim, o quarto e último ponto. Eu quero pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias lá em Atos, no capítulo 1. Aqui nós vamos ver o quarto e último ensinamento que Maria traz para nós, que é oração. Vamos ver o texto de Atos 1, 12 até o versículo 14. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres, e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Percebam, meus irmãos, que Maria aprendeu com todas essas situações a ter uma vida de oração. Qual era o momento em que esse texto que nós acabamos de ler se deu? Bom, Jesus tinha acabado de ressuscitar, ou seja, o desespero pela morte do Mestre foi substituído por grande alegria. Jesus estava vivo, Ele está ressurreto. Mas, no início do capítulo, o texto nos fala que os discípulos de Jesus fazem uma pergunta para ele se era aquele o momento em que ele iria restaurar o reino de Israel. E aí Jesus fala: não vos compete saber os tempos que o Pai determinou pela sua própria autoridade. Ou seja, Jesus está falando, meus amigos, não é o momento para isso. Ou seja, entra agora um momento de frustração, porque essa grande expectativa da restauração do reino de Israel, que os discípulos nutriam durante 3 anos, foi quebrado pela morte. Mas agora, com a ressurreição de Jesus, parece que esse sonho ainda está vivo nas mentes deles. Mas Jesus fala, agora não é hora de nós falarmos de reino político. Então há uma frustração aqui. Jesus voltou para o céu, Jesus foi assunto aos céus. Eles viram Jesus subir e desaparecer no meio das nuvens. Aqui é uma apreensão, porque se antes os discípulos tinham a presença do próprio Filho de Deus ao seu lado, ensinando sobre o reino dos céus, mostrando os sinais de que ele era o Filho de Deus, e proclamando o reino, o evangelho do reino, agora eles não têm mais a presença de Jesus. Jesus subiu, ele completou a sua missão, completou o seu ministério. Veja só como isso traz uma certa apreensão aos discípulos. Mas Jesus não vai embora sem fazer uma promessa, que é a promessa da vinda do Espírito Santo. Então há uma expectativa. Então veja só, nós estamos falando de um momento em que os discípulos, e inclusive a mãe de Jesus, estão vivendo uma alegria, porque Jesus está vivo, mas uma certa frustração, porque o reino de Israel não vai ser restaurado agora. Uma certa apreensão,
Porque se antes eu tinha Jesus do meu lado, agora ele subiu. Ele não está mais aqui conosco. Mas há uma expectativa da vinda do Espírito Santo. E, por fim, uma promessa de que esse Jesus que subiu um dia voltaria. Mas a minha pergunta é: quando? Quando Jesus vai voltar? Os discípulos não sabiam. Então, esse misto de sentimentos e essa incerteza a respeito do futuro é o que caracteriza essa situação. E aí, qual é a atitude dos discípulos acompanhados por Maria? Orar. Meus irmãos, nós precisamos orar. Precisamos orar. A oração é o alimento do crente. A oração é o momento em que nós sintonizamos as antenas, para aqueles mais antigos. Para os mais novos é quando a gente entra no Wi-Fi de Deus, né? É a oração. A oração é o momento em que nós colocamos o nosso coração diante de Deus. Nós apresentamos diante dele a nossa vida. Eu tenho falado para os meus alunos, adolescentes, que nós temos que ler a Bíblia, porque é o momento que Deus fala conosco, e nós temos que orar, porque é o momento em que nós falamos com Deus. E nós só desenvolvemos relacionamento com Deus quando fazemos essas duas coisas. Há uma conversa. Precisamos orar. Eu lembro, esse aqui eu não... Eu lembro de um exemplo. Esse aqui eu nem falei para a Vanessa que eu ia falar desse acontecimento. Nós já estávamos morando no nosso apartamento já há uns 2 anos, mais ou menos, quando um vizinho, ele se mudou para a frente do nosso apartamento, né, numa casa da frente, e todo dia ele colocava de manhã uma música alta, de boa qualidade. E eu ficava muito incomodado, porque aquilo eu não conseguia ler, não conseguia estudar, ficava irritado. E aí, a minha esposa, que é mais espiritual que eu, falou assim: Lucas, vamos orar. Eu falei, então tá bom, vamos orar. Vamos levar até Deus essa situação. E não é que Deus respondeu? O rapaz até arrumou um emprego, inclusive arrumou até uma namorada. Parou de colocar o som. Nós precisamos levar diante de Deus as nossas situações. Às vezes Deus não vai responder naquele momento, mas Ele quer nos ouvir. E o texto aqui de Atos mostra para nós que foi durante uma reunião de oração que aconteceu a descida do Espírito Santo. A inauguração do ministério do Espírito Santo, a inauguração do ministério da igreja aconteceu durante uma reunião de oração. O texto fala lá no início do capítulo 2, todos estavam reunidos num só lugar. Nós precisamos orar, meus irmãos. Se nós desejamos alcançar vidas, se nós desejamos continuar o nosso testemunho como igreja, se nós desejamos ver os milagres de Deus para situações que às vezes são impossíveis para nós, precisamos orar. Precisamos ter relacionamento com Deus. Eu quero concluir lembrando então dos 4 pontos que a vida de Maria traz para nós hoje. Primeiro,
A vida de Maria é um exemplo porque ela nos mostra a sua fé em Deus e a sua submissão à vontade dEle. O segundo ponto, a vida dela nos mostra que nós devemos louvar a Deus através das Escrituras, através da palavra dEle. Terceiro, nós devemos ponderar e refletir nas coisas de Deus. E por fim, nós devemos orar. A vida de Maria, ela é um exemplo para a nossa fé, por conta desses 4 pontos. Que Deus abençoe a vida das nossas irmãs, que nós tenhamos mais Marias entre nós. Que Deus abençoe a vida de vocês. Temos mais pedidos de oração?